Então, senhor presidente, colegas parlamentares, minhas senhoras e meus senhores que nos assistem, nos ouvem através dos diversos veículos de comunicação da Câmara de Deputados, no momento em que o Brasil se depara, senhor presidente, com o segundo pacote do governo federal, na tentativa de se buscar um superávit primário de suas contas estas que foram nunca antes na história desse país vistas com um déficit de 30 bilhões de reais. Para aqueles que estão nos assistindo entender, é como se você tivesse um salário de R$1.000 e dissesse que vai gastar 1.300. Na casa do trabalhador brasileiro, quem paga esses R$300? Talvez o cheque especial, o cartão de crédito, o vizinho. O trabalhador brasileiro se endivida para pagar a sua despesa caso ele gaste mais do que ele ganha. Com o governo federal é diferente. A conta é cobrada do trabalhador e do povo brasileiro. Seja através de um reajuste de 6% da gasolina ou de 4% do diesel, que vai diretamente incorrer na inflação do nosso país, inflação que já está batendo previsões de quase 10%. É ir na contramão da lógica básica da economia, dos princípios básicos da economia. É uma coisa inacreditável para alguém que entende o mínimo de economia, você, para tentar tampar um buraco que você criou, com excesso de despesas, de gastos, de desperdícios e de corrupção, você tentar aumentar o preço do combustível para o brasileiro e, claro, para o setor produtivo, porque óleo diesel, leia-se setor produtivo, caminhão, transporte e aumento de preço na gôndola do supermercado, o governo, de uma forma atabalhoada, aumenta o preço do combustível. Mas não é só isso. Ele frustra o desejo de tantos concurseiros Brasil afora, tentando economizar 1,5 bilhão de reais, ele cancela concursos públicos. Em 2016, o adiantamento do reajuste dos servidores para economizar 7 bilhões de reais, adia o reajuste do trabalhador. O PAC, que Lula era o grande criador do PAC, a presidente Dilma era a mãe do PAC, vão ser cortados 3,8 bilhões de reais de obras edificantes no nosso Brasil. Vão ser cortados do programa Minha Casa Minha Vida 4,8 bilhões de reais. Ameaça-se criar um novo imposto, a CPMF, para se arrecadar em torno de 40 bilhões de reais. Ou seja, definitivamente nós temos a clara certeza, ou temos a certeza de que neste governo muito se comeu, muito se bebeu, mas a indigestão e a ressaca ficou para o povo brasileiro. Povo que já está vendo o seu emprego ir embora. Só nos últimos 12 meses já foram 1 milhão de desempregados com a carteira assinada no Brasil. 1 milhão de pessoas que tinham a sua carteira assinada foram demitidas em decorrência da grande crise que o Brasil enfrenta. É a inflação descontrolada, é a previsão do PIB já em menos 3%, diferente do resto do mundo que volta a crescer, que faz os seus ajustes na carne, não faz ajustes no bolso dos outros, porque se nós formos ver quanto que o governo se propõe a cortar na própria carne, nós vamos ter a certeza de que dos limites estipulados dos gastos com os servidores, com diárias, passagens aéreas, auxílio moradia e telefone, o governo se propõe a economizar apenas 200 milhões de reais. Para que não esqueçamos, do PAC foi cortado 3,8 bilhões, do Minha Casa Minha Vida, 4,8 bilhões, da CPMF, que o governo tenta insistir na recriação deste imposto, serão 50 bilhões, mas na própria carne, quanto o governo se propõe a cortar? 200 milhões de reais. Mas e como é que estão como é que estão as outras áreas do governo? O governo se preocupa em diminuir o seu gasto?
Vamos voltar à família brasileira. Se você não tem recursos para pagar as suas contas, você vai diminuir no supermercado, você vai apagar a luz, você vai tentar cortar no lazer da sua família e dos seus filhos e parentes, você vai tentar reajustar o seu orçamento. O governo não. Infelizmente, nós temos no Brasil um governo irresponsável, descontrolado, imaturo, diante dos princípios básicos da economia, que aqui eu falei, que está no contrário, na contramão do que nós precisamos, e um governo perdulário. Porque, veja só, o portal Contas Abertas fez um levantamento das despesas básicas, no dia a dia. Vamos ver como se o governo fosse uma família. Como é que o governo tem procedido nos gastos com limpeza, com conservação, locação de imóveis, vigilância, energia elétrica. O governo tem se preocupado, diante de um orçamento de 30 bilhões de reais negativo. Vamos aos números. Contra números não há argumento, contra fatos não há argumentos. Os gastos do governo nessas áreas que eu aqui falei já somam 5,8 bilhões de reais entre janeiro e agosto desse ano. No ano passado, no mesmo período de janeiro a agosto, eram 5,1 bilhões de reais. Ou seja, este ano o governo já gastou 13% a mais do que gastou no ano passado. E como é que estão os gastos da administração pública federal com a energia elétrica? Aumentou em 40% os reajustes na conta de luz, e isso o governo tem provado do próprio veneno, porque eu lembro da presidente Dilma diminuindo a conta do povo brasileiro diante de uma crise hídrica. A matriz energética do Brasil é hidráulica. Se nós não temos água, nós não temos as hidrelétricas funcionando a todo vapor, temos que recorrer às termoelétricas, que é a forma mais poluente e mais cara de produzir energia, e cai no bolso do trabalhador o reajuste da energia elétrica. Pois o governo tem, diante do impacto da energia elétrica, a administração pública já tem um reajuste de 40% nos seus gastos com energia elétrica. Como é que estão as despesas, por exemplo, de aluguel? O governo já pagou esse ano 982 milhões de reais de aluguel. Aumentou em 10% a despesa em relação ao ano passado. E quanto à vigilância dos prédios públicos, aumento de 6%. As despesas com serviços e materiais de limpeza e conservação subiram 10%. Ou seja, este governo definitivamente está sem rumo. E o que mais me preocupa é que o povo brasileiro é que está pagando a conta. E aqui eu faço um triste registro. Terminando já o meu tempo de líder da minoria, eu aqui trago os dados do Nordeste, do desemprego no Nordeste. A taxa de desemprego subiu de 8,8% para 10% em relação ao segundo trimestre de 2014. E eu trago este triste fato que o meu estado, o Rio Grande do Norte, teve a maior taxa de desocupação do país, já em 11,6%. É o terceiro pior índice do Nordeste, apenas atrás, senhor presidente, da Bahia, que tem 12%, e do estado de Alagoas. Eu termino as minhas palavras pedindo ao governo federal responsabilidade com os gastos públicos, finalização ou acabar com os desperdícios, uma visão ampla de economia, mudar o seu modelo econômico que está falido, tendo em vista ao crescimento negativo do PIB, e pedindo que Vossa Excelência solicite aos veículos de comunicação e à Hora do Brasil a repercussão do meu pronunciamento. Vossa Excelência será atendido, Muito obrigado, senhor presidente.